Estamos de volta com as entrevistas aqui, candidatos a eleições 2014. E eu queria fazer uma correção. Os programas de segunda-feira com os governadores, a reprise é sábado às 14 horas. E os programas de quinta-feira com os candidatos ao Senado, a reprise é domingo ao meio-dia. Quero agradecer a Rodoshop, a Desmago e a Guaramai pelo apoio para a realização dessa série de entrevistas. E agora nós temos perguntas, candidato ao governo, Renato Casagrande, que foram perguntas feitas pelos outros candidatos, né? 2 candidatos não deixaram pergunta aqui, mas os outros 3 deixaram uma pergunta para o senhor. Só pode escolher uma das 3 aí para poder responder. Responder essa do meio aqui, então vamos abrir. Então, essa foi a Camila Valadão, que fez a pergunta para o candidato Renato Casagrande. E qual foi a pergunta dela? Candidato Renato Casagrande, a política de segurança pública dos últimos 12 anos de governo tem sido intransigente e baseada na repressão policial. Quais as políticas de segurança pública propostas em seu programa, para além da ampliação do poder de repressão da polícia? Camila Valadão. A Camila, assim, uma correção na pergunta da Camila. Ela não está aqui para me contestar, mas uma correção porque os 8 anos do governo passado não teve política. Não teve. Sim. Os 8 anos do governo passado não teve nenhuma estratégia de enfrentamento ao crime. Nenhuma. Não teve contratação de policiais, não teve meta, não teve planejamento, tá? Não teve. Tanto é que nós chegamos em 2009 a 2.034 homicídios. O maior número de homicídios da história desse estado. Desde que Vasco Fernandes Coutinho chegou aqui até 2009 foi o maior número de homicídios da história desse estado. Tá certo? Em 2011 nós implantamos o programa Estado Presente. O programa Estado Presente, ele trata, meus amigos e minhas amigas, assim, trata de efetivo policial, recomposição de efetivo. Nós recompusemos o efetivo, 5.600 policiais nesse tempo nosso de governo, infraestrutura e tecnologia. Ele trata de proteção social, tá certo? Trata desses 3 pilares. Guarapari está vendo o resultado. Está vendo o resultado com a delegacia 24 horas, com a patrulha da comunidade, com câmara de vídeo monitoramento, com aumento de efetivo. Está vendo o resultado da presença da polícia. Lógico que segurança pública e combate ao crime não é só polícia. Sem polícia não fazemos. A gente tem que ter polícia e tem que ter proteção no programa social. Eu fico meio que assustado, sim, com as declarações do candidato do PMDB, que diz que polícia não é importante, o importante é a ocupação social. 2 incoerências. A primeira é a seguinte: não se faz política de segurança só com polícia, mas não faz sem polícia. Então, assim, não adianta achar que só a ocupação social vai resolver. Segundo, assim, ele ficou 8 anos no governo. Por que ele não fez ocupação social enquanto ele foi governador desse estado nos 8 anos? Então, assim, nosso governo, ele faz uma aliança também na política de enfrentamento ao crime, uma aliança entre a atividade policial, né, que precisa ser fortalecida, e a área de proteção social. Aqui mesmo em Guarapari, nós construímos diversos equipamentos de esporte. Diversos equipamentos de esporte. Em diversas cidades, assim, nós levamos mais de 170 campos bom de bola, 45 unidades de praça saudável, quadra de esporte, alambrado, assim, o esporte como instrumento, a cultura como instrumento, né, musicalização, né, como instrumento de proteção. Então, assim, essa aliança é que a gente tem feito, e com uma determinação de continuidade que a gente vai chegar no final de 2018 com os indicadores de homicídio do estado num número abaixo daquilo que é a média nacional. Vamos agora então a pergunta mais uma vez dos convidados. Dessa vez inicia a rodada o jornalista da imprensa local, Sandro Venturini, ele que é da Rádio Sim aqui em Guarapari. Candidato à reeleição, governador Renato Casagrande, a minha terceira e última pergunta casa com o momento que estamos vendo no país, e é lógico aqui no Espírito Santo, eleições 2014. Interessante que o que aprendi em relação à interpretação de pesquisa eleitoral, aprendi até com o jornalista Ricardo Conde em outras oportunidades na história política de Guarapari.
Agora, o curioso é que os números mostram uma aprovação significativa, uma aprovação louvável do seu governo, que deve ser uma das maiores do país. Em contrapartida, a rejeição também é grande. Gostaria que o senhor explicasse isso. A rejeição do governo? A rejeição do governo, nas pesquisas que a gente tem lido nos principais jornais da capital. Sua aprovação é significativa em relação aos outros estados do Brasil, mas a rejeição também chama atenção. Então não bate uma coisa com a outra. Ou seria aquele ditado, o amor e o ódio caminham juntos? Olha, Sandro, as pesquisas publicadas, todas elas, dos jornais, dos sites, apontam uma boa aprovação do nosso governo, não aponta disparidade na rejeição, não. Assim, o ótimo e bom está perto de 50%, 40 e pouco, 50%, a aprovação acima de 60%, a desaprovação 20 e poucos por cento, o ruim e péssimo em torno de 15%, 16%. Então, assim, é um percentual pequeno de quem governa numa hora de tanta dificuldade. Qualquer governo hoje do Brasil, qualquer governo, assim, dificilmente um governo tenha um índice de rejeição menor do que esse que nós temos. Acho que é bom que a gente destaque isso, assim, de que os resultados alcançados são resultados alcançados numa hora de dificuldade. Nós estamos produzindo numa hora de muita impaciência das pessoas com a administração pública. As pessoas estão impacientes. A gente teve no ano passado 3 meses de profundas manifestações no Brasil, mas tivemos aqui no estado 3 meses de profundas manifestações. Não eram manifestações contra o governador nem contra o governo do estado, mas eram manifestações contra a atividade pública, o exercício da vida pública. Isso exige do governante que está no exercício do poder muito equilíbrio, muita paciência, muita tolerância e muito diálogo. É o que eu tenho feito e isso me dá hoje respeito das pessoas. Onde eu circulo hoje no estado, a pessoa votando ou não votando em mim, né, sendo meu eleitor ou não, mas as pessoas têm um respeito pelo meu trabalho, não tem agressão à figura do governador, né, tem em algumas vezes rejeição à política de uma forma geral, mas a figura do governador nenhuma rejeição e nenhuma intolerância com isso. Isso é fruto desse trabalho que nós estamos fazendo no estado, de resultado, né, de credibilidade. As pessoas estão vendo que é um governo sério, é um governo que respeita, que dialoga, que tem planejamento, que tem resultado. Então isso me dá um bom índice de aprovação e eu tenho certeza que essa aprovação, ela no debate agora dos programas de televisão, das visitas, de rádio, né, das entrevistas como essa, que esse resultado do governo eu vou apropriando, né, porque eu não me apropriei dos resultados do governo, até porque era um governo de continuidade, tá certo? Então eu dividia com o governo passado os resultados do governo. Agora sim, nós estamos nos apropriando dos resultados do governo. E esses resultados do governo, com certeza, também vão fazendo com que eu possa me apropriar eleitoralmente do reconhecimento do povo capixaba e do povo de Guarapari por aquilo que a gente está fazendo de forma histórica no Espírito Santo. Pois bem, essa agora é a última pergunta dos nossos convidados. Ficou por conta de Zé Rabelo, ele que é do Século Diário. Governador, a gente teve nas últimas semanas a tragédia do candidato Eduardo Campos, que infelizmente ficou fora da disputa, e a gente teve aí a entrada da Marina, que se transformou num fenômeno, subiu rapidamente, o que parece que ela caiu na graça do eleitorado, enfim, as perspectivas para ela são das melhores, pelo menos segundo as pesquisas, mostram ela como uma das favoritas, né? Eu queria saber do senhor, da avaliação do senhor, o que o senhor acha que isso muda na campanha do senhor? Porque agora o senhor tem uma candidata que lidera algumas pesquisas e aí está até como favorita no cenário de segundo turno, diante da candidata Dilma. Eu queria saber se isso, muita gente nega isso, inclusive dizendo que a eleição nacional não tem muita influência no cenário estadual. Mas eu queria que o senhor fizesse essa avaliação. O quanto que a candidatura da Marina pode, também nessa reta final, a gente está a um mês da eleição, de 5 de outubro, e o senhor está
provavelmente buscando votos dos indecisos, talvez procurando onde estão os votos do candidato do PT, Roberto Carlos, que ainda continua estagnado em 2 a 3%. Eu queria saber o que o senhor acha que pode ser feito em termos de estratégia para o senhor amarrar a candidatura da Marina junto à candidatura do senhor e conquistar votos, já que o eleitor capixaba tem uma grande simpatia pela candidatura da Marina. Em 2010 já foi assim, ela teve uma ótima votação. Eu queria saber qual que é a estratégia do senhor para aproveitar esse fenômeno Marina. Bem, a colagem é um processo. É um processo, assim. Se colagem do meu nome, da Marina do meu nome, é um processo. Processo que vai até o dia da eleição, né? Porque não é fácil você criar identidade de uma liderança com a outra. É um processo. Assim. O resultado eleitoral é uma equação com diversas variáveis, né? O vínculo com o projeto nacional é uma das variáveis. Não é essa variável que é definidora do processo eleitoral. Assim, eu aqui no Estado ajudo a Marina e a Marina me ajuda. Tá certo? Eu aqui no Estado ajudava Eduardo ainda me ajudava pouco, porque ele não tinha um nome forte no Estado. Sim, mas ele cresceria no Brasil e cresceria no Estado. Mas Eduardo não me atrapalhava, porque Eduardo era uma pessoa leve, tá certo? De se carregar, uma pessoa respeitada. Quem o conhecia gostava dele, quem não conhecia ele não tinha rejeição, né? Então, assim, mas agora eu ajudo a Marina me ajuda. Então, não vai definir minha eleição. A Marina só vai ganhar a eleição aqui porque eu estou apoiando, sim, eu ajudo. Mas se por acaso ela errar em nível nacional, em algum posicionamento dela, não sou eu que salvo a eleição dela aqui. Então a eleição dela aqui no Brasil está muito mais vinculada àquilo que ela faz em nível nacional. É isso que dá em repercussão. E também eu só ganho eleição aqui se a minha campanha for vista como uma campanha que tem personalidade. Então não adianta ter um ou outro candidato apoiando se eu não tiver, de fato, o reconhecimento da população capixaba de que a minha campanha é uma campanha que tenha firmeza e que tenha personalidade, que crie expectativa para o futuro. Mas eu estava com o Eduardo, estou com a Marina. E o senhor acha que o senhor leva vantagem em ter um palanque genuíno, vamos dizer assim? Que eu levo vantagem. Você tem um candidato ao Senado que realmente está com o senhor, você tem uma candidata a presidente que o senhor realmente está com ela, enquanto os outros palanques, vamos comparar o do candidato Paulo Artung, a gente sabe que tem alguns problemas de apoios clandestinos. O senhor acha que o senhor tem alguma vantagem nesse sentido? Eu acho que eu tenho vantagem, porque isso mostra minha ética, minha coerência. Assim, cadê o PSDB fez uma opção para coligar com o PMDB aqui para dar palanque para Aécio. Cadê o palanque do Aécio? Onde está o palanque do Aécio? Onde está a coordenação da campanha do Aécio? Onde está? Assim, gente que tem coerência está na hora boa e na hora ruim. Que seria do senador Ricardo Ferraz. Não estou dizendo nem de pessoa, estou dizendo cadê o candidato do PMDB fazendo campanha para o Aécio? Sim. Cadê a coordenação da campanha do Aécio? O PSDB deixou de fazer uma coligação comigo para indicar um senador, né? E o presidente do partido aqui levou o PSDB para coligação com o PMDB, e hoje o Aécio está aí sem palanque, sem nada, perdido, tá certo? Perdido. Para cachorro novo, entrou muito no mato e se perdeu, tá certo? Então, assim, o que eu ganho, não é nem eleitoralmente, o que eu ganho é coerência. Eu procuro ser sempre uma pessoa coerente na minha vida pública. E é isso que eu tenho feito. Assim, se fosse Eduardo, eu estava agarrado com o Eduardo. É Marina, eu estou com a Marina. Tá certo? Então, assim, coerência. Não desrespeito nenhum outro candidato. Não me vê desrespeitando nenhum outro candidato. Mas tem coerência e tô junto na hora boa e tô junto na hora ruim. Pois bem, então chegando ao final do último bloco, já quase no finalzinho do programa, nós temos 3 minutos para o senhor encerrar a sua fala junto ao eleitor de Guarapari. Lembrando que Guarapari é um município que vai ter nessa eleição cerca de 76 mil votos válidos nas urnas. Então é um município que tem uma grande densidade eleitoral e por isso mesmo a gente está fazendo essa série de entrevistas para que o eleitor de Guarapari possa conhecer bem os seus candidatos, saber as propostas e observar na hora de votar para dar um voto consciente. Muito bem. Eu primeiro quero agradecer a TV Guarapari, mais uma vez, ao Ricardo, né, que coordenou esse debate aqui nosso, ao
ao Sandro, ao Zé Rabelo, né, e a você que está nos acompanhando. Assim, falando para o meu amigo, minha amiga que está em casa nos assistindo nesse momento, assim, vocês viram aqui com clareza, assim, vai avaliar resultado. Assim, avalia resultado e nós temos resultados para Guarapari, para o Estado, mas falando aqui de Guarapari, resultado em termos de investimento em Guarapari não tem comparação. Nosso governo é muito superior ao governo passado. Assim. Nós estamos, né, chegando ao fim do nosso período de governo, desses 4 anos de governo, pleiteando um novo período de governo. Você não vê denúncia de desvio de dinheiro, né, de privilégios, a minha família, né, no meu governo. Assim, no governo passado você tem diversas denúncias. Denúncia envolvendo posto fiscal, denúncia envolvendo recebimento de dinheiro de empresas, né, mensalmente. Você tem denúncia de envolvimento da esposa do ex-governador com 90 viagens para Rio e São Paulo nos finais de semana pago com dinheiro público. Então, assim, essas comparações têm que ser feitas. Não é questão de falar mal ou falar bem, é questão de reflexão. Assim, quando você vai para uma eleição, você compara os candidatos. Você compara a obra do candidato, os serviços prestados pelo candidato, mas também compara o compromisso com o recurso público, com o patrimônio público. Então, assim, vocês sabem do jeito que eu governo. Vocês sabem que eu governo com resultado e governo com seriedade. Então, assim, essas comparações são comparações que o meu amigo está fazendo, que minha amiga está fazendo, que vocês estão fazendo, né, no dia a dia. Assim. E é com essa história que a gente propõe o futuro. Assim, é aquilo que a gente faz agora que a gente propõe o futuro. Então, se eu fiz isso em 4 anos de muita dificuldade, com gente me atrapalhando a governar, a turma do governo passado puxando para trás, puxando para baixo, né, nesse tempo, vocês vão ter certeza, com a liberdade que eu terei no próximo governo, vocês vão ver a gente fazer muito mais ainda do que nós fizemos nesses 4 anos. Então, por isso que eu estou pedindo a vocês que me deem a oportunidade de governar mais 4 anos, né, por aquilo que eu fiz, pela forma como eu me comportei, pela capacidade de diálogo e de convivência com quem pensa diferente daquilo que eu penso. Né? Isso me dá certeza de falar para vocês que vocês vão ter 4 anos de muitos resultados e de qualidade de vida e de oportunidade gerada para a população do nosso estado, mas especialmente para a gente consolidar esse projeto aqui em Guarapari, que é um projeto que visa dar sustentabilidade a essa cidade, a este município, para que a gente vá florescendo aqui as oportunidades para quem mora aqui e recebemos bem os nossos turistas. Obrigado a vocês. Pois bem, eu que agradeço ao candidato Renato Casagrande, governador do estado, que é candidato à reeleição. Quero agradecer também ao Zé Rabelo, junto com a gente aqui mais uma vez, ele que é do Século Diário, o Sandro Venturini, que foi sorteado também para essa rodada e que está sorteado também para o próximo programa, que é quinta-feira, a partir das 10 da noite, que é o programa com o senador, candidato ao Senado, João Cosa, pelo PT. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Rodoshop, a Desmagro e a Guaramá, e agradecer você que acompanhou conosco mais essa entrevista. Lembrando que essa que você viu hoje aqui, ela é reprisada no sábado, às 14 horas. E a gente fica por aqui, muito obrigado e até lá.